Então, eu quero falar com vocês, e para isso eu gostaria que você recebesse a palavra, gostaria que você ficasse conectado. Eu quero falar sobre o fermento do orgulho. Não sei se eu vou conseguir falar tudo hoje, mas eu quero iniciar hoje falando sobre o fermento do orgulho. Confesso a vocês que procurei outra palavra ali, mas vamos lá. Muito bem. 1 Coríntios capítulo 5, o verso 6 ao verso 8. 1 Coríntios capítulo 5, 6 ao 8. 1 Coríntios capítulo 5, 6 ao 8. Não é bom esse orgulho que vocês têm. Por acaso, vocês não sabem que um pouco de fermento leveda a massa toda? Joguem fora o velho fermento, para que vocês sejam nova massa, como de fato já são, sem fermento. Pois também Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso, celebramos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento do mal e da maldade, mas com o pão sem fermento, o pão da sinceridade e da verdade. Algo que nos enche de ar, algo oco. É claro que esta definição dos 7 pecados capitais, isto é uma definição estudiosa, isso não está nas Escrituras. Mas eles definiram assim, como se esse fermento, que é o orgulho, eles chamam de vaidade, dizendo que é algo que nos enche de ar. O que é isto? É algo oco. Está cheio de ar, é como um balão que está cheio de ar, mas ele está oco, ele não tem nada dentro dele. Agora, nós precisamos entender que todo orgulho, ele é contra Deus. Todo orgulho, presunção ou pretensão é contra Deus. Juízes 7 e o verso 2. Juízes 7, 2. O Senhor disse a Gideão: você tem guerreiros demais, e se eu deixar todos vocês lutarem contra os medianitas, Israel se vangloriará diante de mim, dizendo que se libertou por sua própria força. Veja que quando Gideão, ele reúne os seus valentes para ir à guerra, ele reuniu quantos soldados, vocês lembram? 32 mil. E quando ele reúne 32 mil, o Senhor diz para ele: Gideão, é muita gente, é gente demais. Porque se eles forem para a batalha, para a guerra, eles vão vencer. E eles vão se orgulhar contra mim. Então, todo orgulho, ele é contra Deus. Todo orgulho, ele é diretamente contra o Senhor. Então, Deus diminuiu o exército de Gideão, não por falta de poder, mas para proteger o coração de Israel. Quando Deus, ele diminui o exército de Israel, não porque aquele exército não tinha poder. Ele faz isso para proteger o coração do exército. Tem momentos, tem horas, que nós precisamos estar atento àquilo que Deus está falando. Isso não tem a ver com Deus não querer que a gente avance. Isso tem a ver com o cuidado, com o carinho e com a proteção de Deus para a nossa vida.
Há caminhos que para o homem ele parece ser bom, mas no final ele é caminho de morte e caminho de destruição. As Escrituras vão nos dizer que Deus ele conhece o fim antes de começar. Então é melhor confiar em Deus, porque nós estamos indo, mas Deus já foi e Deus já voltou. Então Deus ele sabe que talvez se nós não pararmos e não nos libertarmos deste orgulho, nós podemos nos perder e até ficar pelo meio do caminho. Então, este exército ele tinha poder, mas Deus diminuiu esse exército para proteger o coração de Israel. Porque às vezes uma vitória grande, ela pode destruir mais do que uma derrota, se ela gerar orgulho no coração. Escreva isso, anote isso. Às vezes uma vitória grande, ela pode se tornar uma derrota, se ela gerar orgulho no coração. Então eu não posso estar em busca de grandes vitórias. Eu preciso estar em um lugar aonde eu sei que as vitórias quem me dará é o Senhor. Então quando eu estou desesperado por grandes vitórias, essas grandes vitórias, elas podem se tornar em derrota se elas gerarem orgulho no meu coração. Então Deus, ele sabia que se Israel vencesse com muitos homens, diretamente, esses homens, eles diriam, a nossa estratégia venceu. A nossa força venceu. O nosso número, ele venceu. Então, Deus queria que eles soubessem que a vitória seria dada pela graça, pela misericórdia e pela mão de Deus. Tudo que Deus está fazendo nesses dias não tem a ver conosco. Tudo o que Deus está fazendo nesses dias tem a ver com Ele. Mas, pastor, Deus está fazendo através de mim. A graça de Deus me alcançou. Pastor, Deus está fazendo através de mim. A misericórdia de Deus me alcançou. Deus está fazendo através de mim. A mão do Senhor, ela está comigo. Ah, se não fosse a mão do Senhor. Ah, se não fosse a misericórdia do Senhor. Ah, se não fosse a graça do Senhor. O que é isto? Isto é um coração que entende que não tem a ver conosco, não tem a ver com a nossa sabedoria humana, com a nossa inteligência humana, com a nossa capacidade humana. Por que eu preciso saber disto? Porque se eu não souber disto, eu corro o risco de me perder no meio do caminho. Agora, o orgulho, ele é contra nós mesmos. Primeiro, ele é contra Deus. Segundo, ele é contra nós mesmos. O orgulho é contra nós mesmos, porque substitui a nossa identidade pela dependência de resultados, números e status. Paulo reconheceu a sua propensão ao orgulho. 2 Coríntios, capítulo 12, e o verso 1. 2 Coríntios, capítulo 12, e o verso 1. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer. É necessário prosseguir com os meus motivos de orgulho. Qual eram os motivos de orgulho de Paulo? Se você decorrer esse capítulo, você vai ver Paulo dizendo que ele foi ao terceiro céu.
Você vai ver Paulo dizendo que ele não sabe se ele foi na carne ou fora da carne. Você vai ouvir Paulo dizendo que ele viu coisas que ao homem era até difícil falar, porque alguns não acreditariam. Ele vai falar de revelações extraordinárias que ele teve. Ele vai falar de visões extraordinárias que ele teve. Ele vai falar de manifestações extraordinárias que ele vivenciou. E ele está dizendo tudo isso, para mim, é só motivo de orgulho. E ele diz, é necessário prosseguir com os meus motivos de orgulho, mesmo que isso não me sirva, de nada. Sabe o que Paulo está dizendo? Se eu vi alguma coisa, é porque Deus achou graça na minha vida. Sabe o que Paulo está dizendo? Se eu fui arrebatado até o terceiro céu, é porque a misericórdia de Deus me alcançou. Sabe o que Paulo está dizendo? Se eu falo com sabedoria, é porque a misericórdia de Deus me alcançou. Paulo está dizendo, se eu me tornei alguma coisa, é porque a mão de Deus, ela estava comigo. Quando eu não entendo isso, quando eu não compreendo isto, eu entro num lugar aonde literalmente o orgulho toma conta do meu coração e eu começo a dizer: Deus, Ele faz só através de mim. Deus, Ele me usa porque Ele achou algo em mim que não achou em ninguém mais. Eu sou o filho predileto de Deus. Eu entro num lugar onde eu começo, literalmente, a me inchar, porque é isso que o fermento faz. O fermento, ele vai lhe inchando. Só que este fermento que incha, ele vai me tornando cada vez mais oco, mais vazio. Paulo compara o pecado ao fermento, porque esse fermento ele nunca fica isolado. Um pequeno orgulho no coração começa escondido, mas logo influencia pensamentos, atitudes e relacionamentos. Um pequeno orgulho. Se nós não pararmos para que Deus nos revele para nós mesmos, nós corremos o risco de contaminar a outros. Primeiro, contaminar os nossos pensamentos, as nossas atitudes e os nossos relacionamentos. Deixa eu dizer algo para você. Esses não são dias de uma nova revelação. Eu vou repetir. Esses não são dias de uma nova revelação. Esses são dias de cumprirmos tudo aquilo que Deus já revelou. Esses não são dias que Deus está trazendo uma nova estratégia. Esses não são dias que Deus está trazendo um novo evangelho. Esses não são dias que Deus está nos levando a um lugar aonde nós estamos deslumbrando um novo horizonte, estamos descobrindo algo novo. Não, nós estamos propícios a cair em um erro, em um lugar aonde vai nos levar à destruição. Nós precisamos voltar para um lugar de simplicidade, para um lugar de devoção, para um lugar de entrega, para recebermos a verdadeira natureza de Deus. Pastor, o que tem me levado ao orgulho? A insatisfação. A insatisfação tem nos levado ao orgulho. Temos vivido tão insatisfeitos que buscamos coisas que Deus não quer nos dar. Estamos vivendo tão insatisfeitos que buscamos estratégias que Deus não tem para nós. Vivemos tão insatisfeitos que buscamos um falso evangelho, aonde Deus vai resolver meus problemas, aonde Deus vai me prosperar, aonde Deus vai me dar, por causa da minha insatisfação. O que é insatisfação? É um vazio, é um buraco que foi gerado dentro de nós. Paulo compara
O pecado é o fermento, porque ele nunca fica isolado. É um pequeno orgulho no coração, começa escondido, mas logo influencia pensamentos, atitudes e relacionamentos. O orgulho contamina a forma como enxergamos os outros. O orgulho contamina a forma como enxergamos os outros. Ah, Deus é na minha vida, na vida dos outros, eu oro, eu jejum. Lembra do fariseu? Lembra? O publicano? Era o fariseu e o publicano, você lembra? Que ele batia no peito e dizia, esse aí não, agora eu oro 3 vezes ao dia, eu dou oferta, eu dou dízimo, eu faço. Esse aí não faz nada. Por quê? Porque o orgulho contamina a forma como enxergamos os outros. O orgulho faz com que eu perca a compaixão, faz com que eu perca o amor, faz com que eu perca esse lugar aonde eu preciso considerar o outro superior a mim mesmo. O orgulho contamina a forma como enxergamos os outros. Passamos a nos sentir superiores. Julgamos pessoas. Perdemos a capacidade de servir com humildade. Também contamina a nossa comunhão com Deus. Até na nossa comunhão. O orgulhoso, quando ele vai para um relacionamento com Deus, ele quer que Deus faça do jeito dele. Ele quer que Deus se manifeste do jeito dele, da forma dele, do jeito dele, até nisto. O orgulho, ele precede a queda. Provérbios 16 e 18. O orgulho precede a destruição e a arrogância precede a queda. Esse texto não é para observar o erro dos outros, mas é para examinar a nós mesmos e evitar a autodestruição. Eu falei que o orgulho é fermento. Fermento é aquilo que incha, mas deixa oco. Fermento é aquilo que incha, mas deixa oco. Fermento é aquilo que incha, mas deixa oco. Vamos lá. Sabe que a gente diz assim, fulano, ciclano, morreu por falta de ar. Você já viu alguém falar sobre isso? Sim ou não? Você já falou sobre isso? Alguém morreu de falta de ar. Você já ouviu isso? Sim ou não? Vamos lá, sim ou não? Ninguém morre por falta de ar. Ninguém morre. As pessoas morrem por não renovar o ar. Quando você está respirando e você inspira o ar, inspira. Vamos inspirar? Vamos lá? Inspira e segura. Não, tem que segurar, tem que segurar. Segura aí, quanto tempo você consegue? Vamos fazer o teste, sim ou não? Vamos fazer? Estamos juntos? Vamos contar até 3. 1, 2, 3. Segura, não larga. Quanto tempo você consegue? No máximo 3 minutos. Se você não renovar o ar, esse ar que você segurou, ele se torna tóxico. Esse ar que você segurou, ele se torna tóxico e ele te mata. Assim é o orgulho. Pastor, o que o senhor está dizendo? Quando Deus começa a me usar, é como uma luva. Nós somos a luva. A mão de Deus, ela vem e entra na luva e começa a nos usar. Quando Deus começa a nos usar, a gente, vai inspirando.
Mas se você não soltar isso sobre os outros, olhe para cá. Quando Deus começa a te usar, quando Deus começa a te dar dom, quando Deus começa a te dar uma revelação, quando Deus começa a te mostrar coisas, e você vai se enchendo de Deus, se enchendo de Deus, se enchendo de Deus, e você não solta isso sobre os outros, se você não entender que tudo aquilo que Deus está te dando não tem a ver contigo, tem a ver com os outros. Se você não entender, eu vou repetir, se você não entender que tudo aquilo que Deus está te dando não tem a ver com você, tem a ver com os outros, e você começa a segurar e começa a dizer: eu tive revelação, que palavra. Não, tem que ver. O que Deus está me mostrando não está mostrando para ninguém mais. O que eu estou vendo, ninguém mais está vendo. Essas canções que eu estou recebendo, sabe, tudo isso vai te inchando. E daqui um pouquinho, isso se torna tóxico. E isto, que deveria ser de benefício para os outros, acaba te matando. Então, exalar o ar é tão vital quanto inspirá-lo. Bênçãos, relacionamentos, talentos tornam-se tóxicos se aprisionarmos em nós, em vez de deixá-los fluir. Sabe o que Deus me ministrou nesses dias? Dias que eu tive sentado ali, e vou continuar. Agora dentro de uma outra direção. Sabe esses dias que eu tive sentado ali? Deus disse: cara, eu não preciso de ti, cara. Você precisa de mim. Sabe o que Deus disse? As revelações que eu te dou, eu não dou somente a você, eu já compartilhei a outros. Sabe quando você coloca as mãos e Deus faz? Deus não faz só através de ti, Natanael. Sabe? E Deus foi me revelando e me mostrando para mim mesmo. E quando você vai entendendo isso, você vai entrando num lugar em Deus, aonde você entende, não é sobre aquilo que Deus está fazendo, é sobre aquilo que Deus é. E talvez alguém disse: o pastor não está fazendo nada nesses dias. Foi os dias que eu mais trabalhei, foram os dias que eu não estava ministrando. Eu atendia 3 pessoas por manhã, 4 à tarde, eu ia para outros lugares atender pastor, eu viajei. Irmão, como eu trabalhei nesses dias, porque às vezes nós pensamos que fazer a obra de Deus é só estar aqui em cima. Não, irmão, isso aqui é uma das funções, é uma das tarefas, mas o que Deus tem para nós não é somente a plataforma. Deus, Ele quer usar você, aonde você chegar, onde você colocar a planta do seu pé. Deus, Ele quer utilizar a sua vida. Pastor, o senhor não pregou nesses dias? Foram dias que eu mais ganhei alma, e uma delas está aqui hoje. Cheguei numa tarde, num projeto, eu e Maeli, e quando eu vi, estava uma senhora lá, e ela vinha para lá, para cá, ela já está chorando, e daqui a pouquinho ela sentou assim, e começou a contar da vida dela, falar da vida dela. Eu olhei para ela e disse: se você soubesse que Jesus lhe ama, e você soubesse que Jesus quer aliviar o seu peso, a sua carga, tirar o seu fardo. Eu olhei para ela e disse: você quer? Ela disse: é tudo o que eu mais quero. E nós ministramos Jesus sobre a vida da nossa irmã. E quando ela chegou aqui no outro culto, ela disse assim: pastor, eu nunca dormi uma noite inteira como aquela. Aleluia, aleluia, aleluia. Precisamos ter cuidado, porque aquilo que Deus está nos dando não tem a ver conosco, tem a ver com o nosso próximo. Olha aqui para mim. Quanta palavra de Deus você tem recebido? Quanta revelação de Deus você tem recebido? Não tem a ver com você.
Se você não soltar isso, você vai morrer. Se você não soltar isso, isso pode tornar tóxico dentro de você. Não tem a ver com você, tem a ver com os outros. Pastor, eu não tenho recebido nenhuma revelação, nenhuma visão, nenhuma palavra de Deus. Por que será, pastor? É porque você está tão cheio e Deus não pode mais te encher. Mas se você se esvaziar essa noite, Deus vai voltar a encher a sua vida. Levante a sua mão comigo. Feche os seus olhos. Diga: Espírito Santo, sonda-me e me conhece. Vê se há em mim algum caminho mau. Aleluia. Aleluia. Aonde as revelações de Deus têm te levado? Aonde as palavras que você tem recebido têm te levado? Então, não é o que eu aspiro de Cristo ao meu favor, mas é o que Cristo me inspira em favor dos outros. Estamos juntos? Não é o que eu aspiro de Cristo ao meu favor. Vamos lá. Estou recebendo. Não é sobre isso. Não é sobre o que eu... Não é sobre o que eu aspiro de Cristo ao meu favor, mas é o que Cristo me inspira em favor dos outros. Eu recebo o sopro de Cristo, que me inspira a ser como Ele, e não que me torna um aspirante do que pode ser para mim. Eu recebo de Cristo o que me inspira a ser como Ele, e não o que me torna um aspirante. Irmão, Deus não nos chamou para ser aspirador de pó, irmão. Aspirador de pó, ele vai pegando tudo. E chega uma hora, irmão, que até a dona de casa diz assim: se não trocar esse, como é que é o nome? Esse filtro, ele para de funcionar. Eita glória. Vamos lá. Ô irmão, se você não se esvaziar aqui hoje, se você não se esvaziar aqui essa noite, você vai ter que parar, porque Deus vai ter que te ajustar novamente. Você precisa parar. Você precisa se esvaziar. Então não é sobre aquilo que eu aspiro de Cristo ao meu favor, mas é o que Cristo me inspira em favor dos outros. Eu recebo o sopro de Cristo, que me inspira a ser como Ele, e não que me torna um aspirante do que pode ser para mim. O Evangelho não é sobre mim, irmão. Deus me dá, Deus faz na minha vida, eu vou me tornar, e os outros que se virem. Não, o Evangelho não é isso. O Evangelho só tem sentido na vida do próximo. Quando eu aspiro de Cristo a meu favor, e não inspiro esse ar, ele não renova e se torna tóxico. Isso é orgulho. Diga a Deus, sonda-me e me conhece. Todo o orgulho, ele carrega um senso de direito. Todo orgulho, ele carrega um senso de direito. O que é isso? É o direito, aonde ele diz: é meu direito ser feliz. É meu direito me dar bem. É o meu direito sair por cima. É o meu direito ser bem-sucedido. Todo orgulho, ele trabalha com senso de direito. E isto me leva a uma desgraça. Porque quando Deus, ele colocou o homem no jardim do Éden, ele não disse para o homem: seja feliz. Ele disse para o homem: governe. Nós não fomos chamados para ser felizes.
A felicidade, ela tem levado gente à destruição. Pelo motivo de ser feliz, pessoas vão até a última consequência. Não tem limite. Não vivem uma vida de ordem. Literalmente vivem uma vida de desordem e de caos. Pelo motivo do senso do direito. Agora, Davi, quando ele peca, Davi, ele possuía esse senso de direito. Sou rei. E como rei, eu tenho direito. Como rei, eu tenho autoridade. Como rei, eu governo. E esse senso de direito fez ele pecar com Betseba. Fez ele fugir das suas responsabilidades. Esse direito, esse senso de direito, fez ele atropelar a vida de Urias, violando toda a justiça. Se eu não entender que o orgulho é algo que precisa ser tratado diariamente na minha vida, eu corro o risco de buscar os meus direitos e não entender que o reino de Deus é mais sobre deveres do que de direito. Se eu não buscar entender isso, pastor, como é que eu venço o orgulho de uma vez por todas? Não vence. Não vence. O orgulho é algo que você não vence de uma vez por todas. O orgulho é algo que você tem que vencer todos os dias. O orgulho é sorrateiro, irmão. O orgulho é sorrateiro. O orgulho, ele tem uma escada. O orgulho, ele tem uma escada. E nessa escada do orgulho, tem 2 degraus. O primeiro e o último. O orgulho trabalha com uma escada que tem 2 degraus. O primeiro e o último. O que é isso, pastor? Sabe aquelas pessoas que dizem assim: eu não tenho nada, eu não sou nada, ninguém me ama, ninguém me quer, eu sou rejeitado, eu sou um coitadinho. Isso é orgulho. Tem pessoas tão orgulhosas, mas tão orgulhosas, que dizem assim: para mim, nem Jesus dá jeito na minha vida, nem Deus dá jeito na minha vida. Pessoas orgulhosas. Então, o orgulho tem o primeiro degrau, que é o degrau lá de baixo, que é o degrau onde pessoas se sentem menosprezadas, desprezadas, mas o orgulho também tem o último degrau, aonde eu sou, aonde eu posso, aonde eu faço, aonde eu sou capaz, aonde eu sou melhor, aonde só eu sei, só eu posso fazer. 1 Reis 19:14. 1 Reis 19:14. Ele respondeu outra vez: tenho servido com zelo ao Senhor, o Deus dos exércitos. Contudo, os israelitas quebraram a aliança contigo, derrubaram os teus altares, mataram todos os teus profetas. Olha a fala de Elias. Olha o que Elias está falando. Eu tenho servido com zelo. Tudo que eu faço da melhor maneira. Agora, contudo, os israelitas, o teu povo, quebrou a aliança contigo. Olha ele, dizendo que não tinha nenhum com aliança com Deus. Derrubaram todos os teus altares, mataram todos os teus profetas. Isso é uma verdade ou não? Lembra quando Deus disse para ele na caverna que ainda restava 7.000? Então não é uma verdade. Mataram todos os teus profetas. Estamos juntos, sim ou não? Sou o único que restou agora. Olha isso. Olha o que Elias está dizendo. Elias está dizendo: só eu fiquei. Elias se sentia sozinho. Elias está dizendo: eu sou o único Deus, o único bom, o único que resolve a parada para o Senhor. Não tem outro.
Aqui em Israel, só quem resolve a parada para o Senhor sou eu. Se não for eu, não desce fogo do céu. Se não for eu, não acontece nada. Se não for eu, não tem Deus, eu sou o único. Se o Senhor não me guardar, a tua obra não continua na terra. Aí Deus vai dizer o quê? Deus responde: Elias, ainda tem 7.000 Elias, que não se dobraram diante de Baal. Deixa eu liberar a palavra aqui essa noite. Deus está nos levando para um lugar que não é um lugar de comparação, não é um lugar de competição. Deus está nos levando para um lugar onde tudo que nós queremos é só fazer a sua vontade. Mas o fulano lá está ganhando dinheiro, o fulano lá está prosperando, o fulano lá está pregando isso, está pregando aquilo outro. Nós não temos nada a ver com isso. Tudo que nós queremos é só permanecer no centro da vontade e do querer do Senhor. Elias, ainda 7.000 que não se dobraram diante de Baal. A pergunta é: aonde estavam esses 7.000 quando Elias estava no Monte Carmelo? Eles existiam? Sim ou não? Eles existiam? Sim ou não? Vamos lá. Aonde estavam esses 7.000 quando Elias estava no Monte Carmelo? Esses 7.000 existiam? Sim ou não? E por que Elias não via? Por que Elias não via? Porque quando você está num lugar de orgulho, você não consegue ver o que Deus está fazendo. E Deus, Ele está nos tirando de um lugar de orgulho, para que a gente possa olhar e dizer: cara, Deus está fazendo coisas extraordinárias. Tem muita gente que Deus está levantando nesse tempo. Quando o orgulho nos domina, começamos a pensar: só eu fiquei, se eu não fizer, ninguém vai fazer. Só eu estou fazendo a obra. Elias era um grande homem de Deus, mas naquele momento se sentiu sozinho, porque havia carências na sua alma. Há carências que elas precisam ser colocadas diante do Senhor. A carência, irmão, carência de ser visto, carência de ser aprovado, carência de ser reconhecido, elas precisam ser colocadas diante do Senhor. O orgulho, quando se mistura com carência, faz o homem acreditar que tudo depende dele. Ei, desgraça. Mas Deus corrige Elias. Você não está sozinho, Elias. Quem carrega a carência pensa: estou só. Agora, quem discerne Deus entende que sempre há um remanescente. Quem conhece Deus não tem problema em Deus lhe parar, não tem problema em Deus pedir coisas, não tem problema em Deus exigir algumas coisas, porque tudo que Deus exige de nós tem a ver com o cuidado e tem a ver com a proteção e com o carinho de Deus. Deixa eu encerrar falando com vocês sobre o pecado moral versus o pecado do coração. Existe uma diferença entre o pecado moral e o pecado do coração. Um cano cheio de lama, um cano entupido. Quem aqui já desentupiu pia? Ô, irmão, tudo que você queria era só lavar a louça. E está entupido, e você tem que desentupir. Um cano entupido, irmão, basta você colocar pressão nele. Coloca pressão. E daqui um pouquinho, aquilo que está entupido, irmão, pá, espirra longe. E a água, ela começa a correr. Primeiro momento, a água vai correr suja. Até limpar todo o cano, pastora Rosélia, ela vai correr suja, mas está correndo. Daqui um pouquinho, a sujeira vai toda embora. E a água
limpa está correndo no cano. Quando a água passa, sai suja, mas com o tempo se limpa. Agora, uma caixa de água com um sapo morto dentro. Tem um sapo morto lá na sua caixa de água da sua casa, sim ou não? Hã? Lá na caixa de água da sua casa tem um sapo morto lá, sim ou não? Eu acho que você não tem certeza. Até porque a caixa está lá em cima. O sapo está morto dentro da caixa de água, mas a água na torneira está saindo? Está saindo limpa. Olha a diferença do pecado moral para o pecado do coração. Às vezes a gente se assusta, né, irmão? Quando vê o cano entupido, aquela água suja, a gente já condena. Olha aí, ó. Até o pastor estava em pecado. Até o pastor tinha orgulho escondido. Até o pastor, bom. Deixa, se a água do Espírito começar a correr aqui, irmão, deixa correr. Deixa correr, vai limpar. Vai limpar. E quando você reconhece, sabe quando que a água passa por você e ela limpa? Quando você diz, é verdade, Jesus, eu sou isso mesmo. Ô, irmão, eu estou pregando para mim aqui essa noite, porque foram dias que eu dizia, sou isso mesmo, Jesus, obrigado. Teve irmão que me procurou, disse, pastor, só me feriu, me ofendeu. Eu disse, irmão, vamos lá. Eu me humilho, peço perdão, não tem problema não. A água vai correndo, vai correndo, vai correndo. E quando a água do Espírito, quando você permite a água do Espírito correr, irmão, ela vai limpando, vai limpando, vai limpando, vai limpando. E daqui um pouquinho não tem mais sujeira. E a água. Agora, quando o sapo está morto dentro da caixa de água, ela continua saindo limpa, mas ela está contaminada. Olha para Davi e olha para Lúcifer. Qual é a água que parece limpa? Mas qual é a água que está contaminada? Olha Davi pecou gravemente, adulterou, falhou, mas ele tinha um coração quebrantado. Salmo 51:10. Eu estou falando para a gente que está me olhando aqui, e talvez está dizendo, não está fazendo sentido nada essa palavra, mas se o Espírito Santo começar a ter liberdade aí, o Espírito Santo vai mostrar áreas para a tua vida, áreas da tua vida, que precisa ser limpa, e não tem problema, irmão. Você só precisa entender quem eu sou. Eu sou um cano entupido, ou eu sou uma caixa d'água que tem um sapo morto aqui dentro? Quem eu sou? Olha Davi, irmão, Davi pecou gravemente, adulterou, falhou, tirou a vida de um homem, mas Davi tinha um coração quebrantado. Salmo 51:10. Arrependido ele ora dizendo, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Pastor, tanto orgulho, tanta arrogância, tanta soberba. Pastor, pecados graves, terríveis, o que eu faço? Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Davi era um cano com lama. A água continuou fluindo até purificá-lo totalmente. A minha oração aqui essa noite, ai meu Deus do céu, a minha oração aqui essa noite é que Deus nos veja, além do nosso perfil, além do banho tomado essa noite, além do perfume colocado essa noite, além da roupa bonita que nós escolhemos. A minha oração é que Deus nos veja além. E talvez tudo que o Espírito Santo vai encontrar essa noite é um cano sujo, cheio de lama. Mas se ele ver o verdadeiro arrependimento aqui essa noite, irmão, ele vai começar, ele vai abrir a torneira da graça. Ele vai derramar a água dele sobre as nossas vidas essa noite. Ele vai começar a nos purificar, nos limpar. Irmão, porque o desejo de Deus é que nós venhamos retornar para um lugar aonde nós nunca deveríamos ter saído.
como igreja, nós precisamos estar no centro da vontade de Deus. Ezequiel 28:15. Olha isso, irmão. Olha o que Ezequiel vai falar a respeito de Lúcifer. Ele era perfeito, irrepreensível em tudo, o que fazia desde o dia em que foi criado. Olha Lúcifer, Lúcifer perfeito. Ele era perfeito. Tudo que ele fazia com excelência, até que se achou iniquidade nele. Davi era um cano entupido, mas Lúcifer tinha um sapo morto dentro do coração dele. Iniquidade, irmão, é orgulho. Orgulho é o pai de todos os pecados. Se não tratar o orgulho abre a porta para todos os pecados entrarem. Precisamos permitir que o Espírito Santo trate o orgulho na nossa vida. O pecado que Deus mais confronta é o orgulho. Se o orgulho fosse fácil de identificar, ninguém o teria. Por isso Davi orou, Salmo 139:23, sonda-me, ó Deus, e o Senhor conhece o meu coração, porque o orgulho se esconde. Olha a diferença de Saul e Davi. Saul, coração endurecido. Davi, coração quebrantado. Saul, irmão, não tinha conserto, porque o orgulho, ele impede o arrependimento. O orgulho impede o arrependimento. Então, Jesus, ele confronta os corações. Mateus 23, 27 e 28. Olha o que Jesus vai dizer: que aflição os espera. Mestres da lei e fariseus hipócritas, são como túmulos pintados de branco, bonitos por fora, mas cheios de ossos, de toda espécie de impureza por dentro. Por fora parecem justos, mas por dentro seu coração está cheio de hipocrisia e de maldade. Sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro cheio de morte. Jesus tratava. Estamos juntos, senhor? Não? Jesus tratava os pecadores com misericórdia, mas os fariseus e os orgulhosos ele tratava com dureza. O orgulho nos coloca contra Deus. Tiago 4:6, por favor, para nós encerrar, e eu quero orar. Tiago 4:6. Contudo, ele generosamente nos concede graça. Como dizem as Escrituras, Deus resiste os orgulhosos, mas ele concede graça aos humildes. Essa afirmação é forte. Deus não é neutro em relação ao orgulho. Ele não apenas desaprova, mas ele resiste. Sabe o que é isso? Sabe o que é resistir? Eu não sei se você já tentou entrar numa porta que atrás dela tinha um armário, uma tranca, ou até mesmo alguém trancando, e você empurra e não vai, e você tenta abrir a porta e não vai. Assim Deus trabalha com os orgulhosos. Ele ora e Deus diz não. Ele pede e Deus diz não. Ele clama e Deus diz não ouço. Porque Deus, ele resiste os orgulhosos. Pastor, eu não sou orgulhoso. Você consegue se abrir? Você consegue colocar para fora as suas dores? Você consegue expor as suas dificuldades? Não, eu não me abro com ninguém, eu não falo com ninguém. O que é isso? Orgulho. Pastor, eu estou aqui, mas assim, eu não acredito em pastor, eu não acredito em pessoas, eu não acredito em mais nada. Orgulho. Deus
Ele se opõe contra, ele resiste contra. Pastor, eu vou fazer campanha de... Irmão, você pode fazer campanha de rasgar, orando, chorando. Se tem orgulho, Deus faz assim, ó. Não, ele nem bota a mão, ele faz assim, ó. Aqui não passa, aqui não entra. Porque Deus não trabalha com orgulhosos. Ele não apenas desaprova, ele resiste. A palavra resiste traz a ideia de oposição ativa. Ou seja, o orgulhoso não está apenas distante de Deus, ele está em confronto com Deus. Isso muda tudo. O orgulho não é apenas um defeito de caráter, é uma postura que coloca o homem em rota de colisão com o Senhor. Quando eu perguntei a Deus, por quê eu estou parando? E Deus disse, porque ainda há orgulho no teu coração. Eu disse, Deus, então, o que eu faço? E Deus falou comigo dizendo, eu trabalho com 2 tipos de coração. Eu trabalho com o coração de carne e com o coração de pedra. O coração de carne, eu coloco fogo para ele derreter. Mas o coração de pedra, eu pego o martelo, esmiuço a penha e eu acabo com ele. E ele perguntou para mim, qual é o teu coração? E eu não tive dúvida, nem medo, nem demorei para responder. Eu disse, o meu coração é de carne. Toca-lhe fogo. Derrete, mas não me quebra. Qual é o coração que você tem? De carne ou de pedra? Como está a sua vida? Nós vamos ceiar agora. Como está a sua vida? Como está o seu casamento? Como está a sua família? Como está o ministério que Deus te deu? Aonde era para você estar? Por que você está marcando passo no mesmo lugar? Por que não avança? Por que não cresce? Por que não amadurece? Por que não muda? Essa é a noite em que nós não nos expomos a um homem, mas essa oportunidade que nós temos de dizer, Deus, sonda-me e me conhece. Fique em pé comigo. O orgulho nos coloca em colisão de rota com o Senhor. O orgulho é o fermento que contamina tudo. Ele se esconde, engana, endurece o coração. Porque é preciso livrar-se do fermento velho. É preciso abrir mão dos direitos egoístas. É preciso assumir responsabilidade, viver em sinceridade e verdade.